Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem. Como de costume, vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais esse culto. Te agradecemos pela oportunidade de aprendermos a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos dando sabedoria nessa noite. Edifica a tua igreja, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Na nossa última palavra, em 1 Timóteo, vamos estar abrindo 1 Timóteo capítulo 4, que esse é o texto que nós vamos expor. Na nossa última palavra, domingo passado, nós falamos sobre as doutrinas de demônios e os ensinamentos dos falsos mestres. Então, assim, o que é muito importante você entender? Veja, as heresias, elas vão se multiplicando. Os desvios doutrinários, eles vão acontecendo. Para vocês terem uma ideia, a primeira epístola de João foi escrita em torno do ano 80. E João ensina o seguinte, que já existiam muitos anticristos. Veja, quando Paulo escreveu suas epístolas, era em torno do ano 60. E já haviam falsos profetas. Basicamente, aonde que os falsos profetas vão mexer? Principalmente na divindade de Cristo, principalmente no fato que Deus se fez carne, Deus abriu mão da forma que ele tinha como Deus, e veio na forma de criatura, e encarnou, e morreu, ficou 3 dias morto e ressuscitou ao terceiro dia num corpo glorificado. Com esse corpo glorificado, ele ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então as heresias vão tentar mexer nessas doutrinas. No caso de 1 Timóteo 4, o que elas vieram mexer? Elas vieram mexer na questão do casamento, ensinando que as pessoas, para serem espirituais, se elas não casassem, elas iam ser mais espirituais. Que mais que elas mexeram? Na questão dos alimentos, ensinando que se determinados alimentos não fossem consumidos, a pessoa seria mais espiritual. Isso foi no primeiro século. Agora, nós vemos até hoje algumas dessas doutrinas se arrastando, só que elas se apresentam das mais variadas formas. Por exemplo, a seita dos testemunhas de Jeová diz que não existe trindade. Que Jesus é um Deus, mas é um Deus com D minúsculo. Eles ensinam que Jesus foi o primeiro da criação. Então Deus, Criador, criou Jesus, e aí Jesus criou todas as coisas. Isso é heresia da grossa. Por exemplo, a seita dos Mormons já vai mais longe. A seita dos Mormons diz que Deus Pai Todo-Poderoso Elohim veio, teve relações sexuais com Maria Madalena, e a partir dali surgiu uma raça eleita. Isso quer dizer que tem 2 tipos de seres humanos, um que está debaixo da semente do pecado e outro não. Olha que absurdo. Entendeu? Essa é a seita dos Mormons. Por exemplo, a seita dos Adventistas do sétimo dia. Eles ensinam que eu não posso consumir determinados alimentos. Que mais que eles ensinam? Que Jesus não fez a expiação do pecado no primeiro século, como diz carta aos Hebreus, quando ele ascendeu aos céus. Diz que Jesus, no século passado, 1844, entrou no Santo dos Santos lá dos céus, para daí fazer expiação dos pecados. Isso é heresia da grossa, isso contradiz a Bíblia. Esses mestres são pervertidos. Você negar o que Hebreus diz é uma perversão.
É uma ousadia enorme, porque às vezes a gente ameniza, porque tudo é muito bonitinho, tem letras muito bonitas, gente que fala coisas bonitas, gente que entende de arqueologia e devia se dedicar à sua área, ser apenas um bom arqueólogo. Porque quem não entende de teologia não deveria se aventurar no ensino das escrituras. Fica lá com a arqueologia, onde você vai muito bem. Agora, contradizer o que Hebreus fala, que Jesus entrou no Santo dos Santos para fazer expiação dos pecados. Isso é doutrina de demônios. Não é mais fácil dizer que errou? Que de maneira errada disse que Jesus ia voltar em 1844 e errou? Não seria mais correto? Pedia perdão, reconhecido o erro, continua a vida. Entendeu? Então, assim, gente, atento. Hoje em dia existem outras heresias mais sérias. Existem outras coisas que desviam o propósito. Por exemplo, evangelho da prosperidade. Entendeu? Por exemplo, existem as chamadas seitas cristãs. A ciência cristã. Entendeu? Por exemplo, a congregação cristã do Brasil. Na sua confissão de fé, até que você não vê nada, mas na sua prática, infelizmente eles têm prática de seita. Tem povo salvo lá? Eu creio que se tem eleitos, Deus vai buscar. Da mesma maneira o catolicismo romano. O catolicismo romano criou uma deusa. Na verdade, na prática, Maria é a quarta pessoa da Trindade. E o Papa é infalível. Entendeu? Tem gente salva lá, como eu digo, se tiver um eleito, Deus vai buscar. Agora, o que vai acontecer com essa pessoa, eu entendo que, em geral, num determinado momento ela vai sair. Agora, nós também não podemos dizer o destino de cada pessoa. É muito amplo, é muita gente. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, se a pessoa tem o nome dela escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, até na seita Deus vai buscar, porque Deus não perde ponto para ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele busca, da maneira que buscou a mim e a você. Mas a nossa questão aqui é o seguinte, é identificar as atividades demoníacas. Por exemplo, você pega o Espiritismo. O Espiritismo invalida a cruz. Porém, existe o Evangelho segundo Allan Kardec. Por que ele invalida a cruz? Porque Jesus, no Espiritismo, não faz a expiação de pecado. Quem faz a expiação de pecado sou eu mesmo, através das minhas boas obras. Eu venho para essa vida, pratico boas obras. Aí eu morro, reencarno. Venho novamente, pratico boas obras, aí eu vou ascendendo. Se eu, através das minhas boas obras, posso alcançar a salvação, eu não preciso de Cristo. Percebe? Agora, você vai ver a obra dos espíritas. Às vezes ela é até melhor que de muita igreja evangélica. Gente honesta, gente boa, gente amorosa. Mas o que eu tenho que entender, eu quero que vocês entendam, gente, sinceridade não basta. A única coisa que basta é obediência à verdade das Escrituras. Pastor, a Bíblia cada um interpreta do seu jeito, outra heresia. Muitos de nós aqui fomos educados dessa maneira, mentira diabólica, demoníaca. Todas as igrejas cristãs interpretam a Bíblia da mesma forma. Ah, pastor, mas existem algumas diferenças. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando Jesus vai voltar? Antes da tribulação ou após a tribulação? Existe diferença nisso? Existe, mas os dois creem que Jesus vai voltar e que a igreja vai ressuscitar e vai ser glorificada. A única coisa que se discute é o tempo. Vai ser antes? Vai ser no meio? Por que se discute? Porque existe uma lacuna.
Por exemplo, se discute a questão da soberania de Deus na salvação. Entendeu? Agora, todo mundo sabe que ela foi obra exclusiva de Jesus. Isso não é heresia. Isso é uma característica dos protestantes, onde alguns textos bíblicos um pouco mais difíceis, que exige a atuação do ministério dos mestres, aquilo precisa ser melhor explicado. Por exemplo, hoje em dia se fala muito em dom de línguas. Aí tem gente que fala dom de línguas, vai usar outro dom de cura, melhor para explicar. Aí tem gente que vai falar, olha, não existe dom de cura. Aí você fala, como não? O cara fala, não, eu acredito que Deus cura. Mas que não é o dom. Aí você fala, mas não entendi não. Porque o dom, todo mundo que era orado era curado. E o próprio apóstolo Paulo deixou Epáfras doente. E falou para Timóteo tomar vinho. Se ele tinha o dom de cura, por que não curou? Aí o que a gente entende? Fala, não, peraí. Esses dois camaradas creem a mesma coisa, que Deus cura. Porém, um dá o nome de dom e o outro dá o nome apenas de cura. Isso aí não é heresia. Isso aí chega a ser até uma nomenclatura. Percebem? Agora, mexeu na divindade de Cristo, mexeu na Trindade. Começou com legalismo. Olha, para ser salvo você vai ter que fazer tal obra. Se para ser salvo você vai ter que fazer uma obra, você acabou de virar católico romano. Que quem ensina a salvação por obras é o catolicismo romano. Entenderam? Por que é importante você saber isso? Irmãos, desde que a igreja é igreja, existem desvios doutrinários que nós precisamos identificar e pular fora, denunciar. Senão a igreja vira uma bagunça. Entendeu? E existe o erro teológico. Por exemplo, outro dia eu estava com uma pessoa muito querida minha, e a pessoa veio com a seguinte frase, que Deus não quer que a gente sofra. Quem já ouviu essa frase? Ninguém nunca ouviu que Deus não quer que a gente sofra? Nunca? Nossa, só a gente. Irmãos, essa frase é mais comum do que você pensa. Você vai na maioria das comunidades, eles vão olhar na sua cara e falar, Deus não quer que você sofra. Aí eu conversando com os irmãos, falei, mas irmãos, como é que fica Pedro? Que fala que o sofrimento traz a perseverança, que a perseverança trabalha com a sua fé, daí vem a virtude, toda uma teologia do sofrimento. Isso é heresia? Não, é erro teológico. Erro teológico tem que ser corrigido. Heresia tem que ser banida. Erro teológico você pode andar junto. Por exemplo, aparece uma pessoa falando em línguas alto num culto. Essa pessoa tem que ser orientada. Ah, mas lá na igreja que eu fui, todo mundo olha em línguas alto. São irmãos, mas estão em desobediência à palavra, mas não é heresia. Ah, pastor, eu fui numa igreja que disse que Jesus não era da mesma essência de Deus Pai. Irmão, você não foi numa igreja, você foi numa seita. Entenderam a diferença? Dessa maneira o que acontece? Você tem comunhão com a igreja, de uma maneira sábia, você pode até compartilhar uma virtude espiritual, se houver oportunidade, e você pode cuidar sempre que o seu grupo cristão que você participa, ande no caminho, para que ele não venha naufragar. Nós somos regidos por princípios.
Por isso que é tão importante o ministério dos mestres. A doutrina está pronta. Por exemplo, quem já ouviu a seguinte frase? Olha, o profeta me falou lá na igreja. Quem já ouviu essa frase? Essa aumentou, né? Irmãos, deixa eu te falar, não fique sentido. Não existem mais profetas hoje. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Dado o fundamento, o ministério profético cessou. Por quê? Porque os profetas do fundamento da igreja eram infalíveis. Tudo que Isaías falou, cumpriu. Eis que uma virgem conceberá. Entendeu? Tudo que de maneira profética os apóstolos foram inspirados a colocar no Novo Testamento foi base da igreja. Agora, o que existe hoje? Existe o que alguns chamam de ofício. Existe o que alguns chamam de dom. Existe o que alguns chamam de palavra profética, que nada mais é do que palavras inspiradas pelo Espírito Santo para orientar, para exortar, para corrigir, para consolar, para incentivar a igreja, e que tem que ser julgadas. Julgadas como? Segundo a verdade da Escritura. Qual é a diferença? Por exemplo, tem pastor muito próximo meu que fala, não tem mais dom de profecia. Aí eu explico para ele, eu falo, não, cara, nós estamos falando de uma gíria. Quando a turma levanta e fala, olha, um profeta lá na igreja levantou e falou, a gente sabe que não tem mais profeta, mas é gíria de crente. Foi uma palavra profética, entendeu? Vocês estão percebendo que é um erro de nomenclatura? Um chama de uma maneira, outro chama de outra. Por exemplo, o irmão vai virar para você e falar, olha, Deus me revelou. O outro vai falar, irmão, tive uma palavra de conhecimento lá na igreja. Está falando a mesma coisa. Entendeu? Por exemplo, um vai falar, ó irmão, não dá brecha. O outro vai falar, irmão, quando o crente desobedece, algo ruim acontece, mas estão falando a mesma coisa. Não é erro teológico, são maneiras de falar, irmãos, o corpo de Cristo é multiforme. Quando você identifica a raiz, você consegue identificar o problema. E aí você não age mais como um menino. Como diz Efésios 4, para que não sejais levados como meninos, de um lado para o outro, com todo o vento de doutrina. Sabe os modismos, as unções que correm por aí? Cada hora é um modismo. E aí você vê aquele bando de crente indo atrás da igreja da moda. Uma hora é a igreja da parede preta, outra hora é a igreja do dente de ouro, outra hora é a igreja do G12, outra hora é a igreja do G5, outra hora é a igreja do revelamento. E o povo de Deus vai de um lado para o outro com todo o vento de doutrina. Agora, se perguntar para o crente, irmão, você já leu o Novo Testamento de capa a capa, de Mateus Apocalipse? Aí a conversa muda. Você vai descobrir que a maioria não. Irmãos, você ora diariamente pelas suas necessidades diante de Deus? Aí a coisa muda. Você vai ver que não. Entende? Nossa, pastor, eu queria ser maduro em Cristo. Vou te dar o caminho. Comece uma leitura do Novo Testamento. Pastor, eu não consigo ler, vou te dar um caminho melhor ainda. Abre o seu YouTube, pega a voz do Cid Moreira, que partiu para o Senhor semana passada, e ouve as Escrituras. Não é pecado, não está errado, pode ouvir sim. Seu cérebro vai assimilar, só vou dar uma dica, né? Não faz de qualquer jeito.
Vai lá ouvir a Bíblia cantando, saudosa maloca, maloca. Misericórdia, né, irmão? Você vai se concentrar no que você está fazendo. Nosso cérebro é capaz, mas vai avançando, vai conhecendo. Não perca culto. Raciocina naquilo que o pastor está falando. Confere na sua Bíblia se ele está falando a verdade. Converse na sua casa sobre assuntos teológicos. E aí você vai crescendo. E não vai caindo em armadilhas. Amém? Então vamos lá, vamos para a nossa pregação. Glória a Deus. Não ouvi nenhum glória. Glória a Deus. Amém. 1 Timóteo 4, versículo 6. Palavras de Paulo a Timóteo. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. O que Paulo está falando? Timóteo, segue os ensinamentos que você recebeu. Não aceite outros ensinamentos. Irmãos, cuidado se alguém chegar para você e falar, descobri algo novo na Bíblia. Irmãos, o cara tem que ser bom, porque 2000 anos da igreja nunca ninguém viu. Agostinho, Tomás de Aquino, Calvino, Armínio, entendeu? Martin Lloyd Jones, todos esses heróis da fé. Alguns Nicodemos, Gran Conrado, ninguém viu, só o gênio. Entendeu, irmãos? Permaneça naquele arroz com feijão, bem feitinho, bem temperadinho, que você aprende na sua igreja. Não fica correndo atrás de novidade, que provavelmente você vai correr atrás de algo que não é bíblico. É vento de doutrina. É o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, permanece o que você aprendeu, e ensina o que você aprendeu, não inventa. Acabou. E aí o texto continua, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. O que acontecia? Parece que em Éfeso havia muitas histórias antigas, contadas pelo pessoal mais velho. Eram fábulas, eram mitos, era folclore. Era ensino profano. Isso nós temos que fazer. Alguma pessoa se dizendo cristão, vem falar uma coisa do seu lar que não é bíblico, rejeita. Rejeita. Entendeu? E permanece na doutrina. Julga. Avalia. De onde esse cara está tirando isso? Irmãos, vocês vão ficar assustados ao conversar com a maioria dos crentes da igreja brasileira. Os absurdos teológicos que são falados. Corriqueiro na vida do crente. O crente pensa em absurdos. Se você chegar do lado e falar, nossa, tem um comprimido? Essa minha dor de cabeça, não sua não é sua. Está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Quem já não ouviu isso? Tem base bíblica nenhuma. Deus pode curar a dor de cabeça? Pode. Eu já vi a pessoa receber oração e Deus curar a dor de cabeça? Já vi, mas já vi muita gente se entupindo e comprimindo. Entendeu? Não é regra. Existe muito folclore na igreja brasileira. Cuidado agora. Vai ter coisa que você vai ouvir, você vai deixar passar. Vai falar o quê? Vai ficar o tempo todo fazendo uma discussão teológica com pessoas que são conhecidas suas, que você ama. Você nem tem tempo para isso. Então assim, não vale a pena também ficar entrando muito em embate. Eu tenho coisa que eu deixo passar. Uma fala cada absurdo. Entendeu? Uma vez eu e o irmão Claudoir fomos numa reunião. Você viu essa pessoa, né? Eu decreto, eu não aceito, eu rejeito. Eu coloco por terra.
Cutuquei o irmão Claudio e falei, presta atenção como está orando. Olha a teologia da pessoa, lembra? Entendeu? Que história é essa? Deu decreto. Se agora é o Criador para decretar alguma coisa, agora eu vou lá discutir. Não, irmã, devido às circunstâncias, o senhor não te ouviria. Pô, estava visitando. Fica quieto. Deixa lá. Se alguém perguntar, você pode falar, olha, eu acho que não é a melhor coisa. Se perguntar, senão fica quieto. Vamos todo mundo para o céu. Se a pessoa nasceu de novo, vai para o céu. Se Deus quiser ensinar ela, Ele vai saber o nome, o endereço, onde ela mora e onde ela congrega. Amém? Vamos seguir um pouco mais. Versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. O que Paulo ensinou para Timóteo? Timóteo, rejeita as fábulas, se exercita na piedade. Por quê? Porque o exercício físico, que era muito comum naquela época, ele é de pouco proveito espiritual. Exercício físico só tem proveito físico. Você cuidar do seu corpo, você vai experimentar benefícios no seu corpo. Tanto é que Paulo fala para Timóteo aqui na carta, olha, quando você jejuar, toma um pouco de vinho, por causa das enfermidades do teu estômago. Não bebe apenas água. O que Paulo está falando? Cuida do corpo. Entendeu? Apresentei vossos corpos irrepreensíveis para a vinda do Senhor. É responsabilidade, sim, do crente, cuidar do seu corpo. Se puder, faça um pouco de exercício físico. Se puder, cuide da sua alimentação. Se puder, visite um médico. Se Deus abrir a porta, faça um tratamento dentário, faça um tratamento médico. Seja sábio. Porque quanto melhor você cuidar desse corpo, mais tempo você vai ter para servir ao Senhor. Agora, Paulo está falando de piedade. E piedade, que é uma vida cristã temente a Deus, com frutos, com obras, não se pratica no estádio. Piedade não se pratica correndo atrás de uma bola. Piedade não se pratica subindo um morro. Entendeu? Isso faz parte do nosso âmbito humano. O que eu estou querendo dizer? Se você puder cuidar do seu corpo, cuide. Parte física é importante? É. Parte mental é importante? É. Mas o principal é o exercício. É o exercício das práticas espirituais. Porque, como diz o versículo 10, vou repetir ele, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Esse versículo aqui é um dos versículos mais difíceis da Bíblia. Porque, olha o que ele está dizendo, que Deus é Salvador de todos os homens. Vocês leram comigo? Deus é Salvador de todos os homens. Se Deus é Salvador de todos os homens, todos, por que tem gente que vai para o inferno? Paulo está maluco? Paulo, você está doido da cabeça? Não é uma boa pergunta, gente. Se você fosse ateu, você não ia pegar os crentes nessa? Eu ia. Fala, peraí, ô Bíblia. A tua Bíblia fala que Deus é Salvador de todos os homens. Então como é que vai gente para o inferno? Não é uma boa pergunta? Irmãos, o problema não está com a pergunta. O problema está com a minha interpretação do texto. Quem foi que disse que a palavra todos
sempre tem que ser interpretada como todos. Por exemplo, todo mundo viu a final das Olimpíadas. Eu pergunto, todo mundo viu? 100% da humanidade viu a final das Olimpíadas? Por exemplo, todo mundo torce para o Atlético. Todo mundo torce para o Atlético. Gente, aqui eu já expliquei isso. Lembra que Paulo fala? Eu quero que vocês orem por todos os homens, porque Deus quer salvar todos os homens. No capítulo 2 de Timóteo. Então o próprio livro me explica o que é todos. E lá no capítulo 2 explica reis, autoridades, gentios, toda espécie de homem. No Antigo Testamento só se salvava judeu. Agora é nova aliança. Se salva judeu e gentio. Como? O versículo 10 explica, o finalzinho dele. Principalmente dos fiéis. Quem crê. Deus amou o mundo. O que é o mundo? É todo o sistema do mundo. Entendeu? É o cosmos. De tal maneira que todo aquele que nele crer não perece, mas tem a vida eterna. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Percebe que eu preciso tomar cuidado? Senão eu vou dizer que no inferno não vai ter ninguém. E vou contradizer a Bíblia. Aí você pica tudo. Estão percebendo agora como eu preciso ter cautela com alguns textos? Veja, gente, até aqui a gente está vindo bem. De repente aparece um caroço no meio do texto. E se você não tem o ministério dos mestres em 2000 anos da igreja, você fala besteira e começa a acreditar no que não deve. E aí quando você vai no velório, todo mundo foi salvo. Todo mundo vai para o céu. Aliás, quer um lugar para ouvir heresia? Vai no velório. Talvez o lugar na Terra com a maior concentração por metro quadrado de heresia é velório. Você ouve cada coisa. Entendeu? Então o que nós temos que entender? O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro. O sacrifício de Jesus pode salvar até o pior pecador, que nem Paulo, que nem eu, que nem você. Que nem Hitler. Pode salvar. Porém, só vai ser salvo quem crê. Que teve seu nome escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, foi alcançado pela graça. Porque a situação natural do ser humano é, todos pecaram. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. E rejeitaram o amor. Por que o homem vai para o inferno? Porque rejeita Cristo. Entendeu? Tranquilo. O que nós vamos fazer? Se a Bíblia fala que vai ter gente que vai para o inferno, infelizmente vai ter gente que vai para o inferno. Mal dou conta que eu fui salvo, não sei nem como. Inimigo de Deus. Fui salvo. Percebe? E o texto continua. Versículo 11. Manda essas coisas, ensina-as ao ministério pastoral. Nossa, meu pastor é chato, trabalho dele. Se seu pastor não for chato, como Batista, manda ele embora e manda outro assumir no lugar, jubila o pastor. Entendeu? Sabia que vocês podem, se eu começar a falar besteira aqui, vocês podem me destituir do cargo? Está na nossa confissão da igreja? Pode apresentar uma queixa teológica, justifica, especula, tal, e tira o herege. Quem disse que você é obrigado a seguir pastor que fala heresia? Não. Gente, várias igrejas batistas já jubilaram o pastor. Entendeu? Lógico, não é assim, né? Não apresentei acusação contra presbítero, a não ser com 2 testemunhas. A pessoa está falando muita besteira, mas pode. Amém? Então tem que ensinar, pastor tem que ser chato. É para isso que ele é pago. Amém? Mas não precisa ser muito chato, né? Versículo 12.
Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Irmãos, Timóteo era novo. E parece que a presença física de Timóteo não era uma presença muito marcante. Então o que acontece? Paulo fala, Timóteo, você tem que ser o exemplo. Irmãos, pastor é um miserável pecador alcançado pela graça. Amém? Mas tem que ser exemplo. Vocês não podem olhar na minha vida e ver uma falha grave. E se você vê, por favor, venha me falar. Eu sou o primeiro que eu quero ouvir. Porque se eu não estiver vendo uma falha grave e você me falar, você vai estar me livrando de multidão de pecados. Entendeu? Ame o seu pastor, ore pelo seu pastor, mas entenda, eu tenho que ser exemplo. Quando eu falo de ler a Bíblia, entendeu? Eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que ser o cara mais constante. Os obreiros dessa igreja, as obreiras, tem que ser o mais constante. Entendeu? Porque eles estão na vitrine. Como diz o querido reverendo Augusto Nicodemos, não se coloca xícara quebrada e colada para visita tomar café. Você vai pegar a melhor xícara e dar para visita. Não é assim, mesmo que você só tenha uma. Não é assim. Entendeu? Aqui na minha casa, ainda hoje é muito assim. O jogo de prato, às vezes, é um de cada cor. O talher, um é bege, outro azul, outro é preto, outro é prateado. Tem o mais bonitinho. Outro dia veio visita aqui comer com a gente, a Paula pediu, pega os pratos transparentes. Por quê? Porque você não bota a xícara quebrada para visita beber café. A mesma coisa o obreiro de uma igreja, ele tem que ser ilibado. Entendeu? Tem que dar o exemplo. E olha aonde que tem que dar o exemplo. O 13 explica, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Irmãos, Efésios 4 fala, Deus deixou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Irmão, pastor tem que ser mestre. Nas igrejas brasileiras você vai ouvir a seguinte frase, ele é pastor, mas não é mestre. Tem que pedir licença do cargo. Não pode. Pastor, base bíblica, estudamos 2 semanas atrás, que o presbítero seja apto para ensinar. Se um pastor não sabe ensinar a Bíblia, tem que pedir licença do cargo. A igreja vai ficar sem pastor, funde com outra. Que tem um pastor que ensina a Bíblia. Entendeu? Não pode. É que no Brasil, qualquer pessoa que fala bonito, eles começam a chamar de pastor. E bota o camarada lá, sem preparo. Irmãos, numa boa, com toda humildade. 25 anos de estudo bíblico. Desde que o Senhor me salvou, eu dedico a minha vida a estudar a Bíblia. E vejo que eu não sei nada, que ainda tem muito a aprender. Mas uma coisa eu sei e posso falar para os irmãos. A nossa igreja, pela misericórdia de Deus, caminha numa teologia segura, bem feita, temente a Deus, sem desvio, por causa disso aqui. Entendeu? Vocês querem ver mais um erro que esse texto fala que a gente não percebe? Quem já ouviu a seguinte frase? Nossa, domingo lá na igreja, ungiram um pastor. Quem já ouviu a seguinte frase? Quando eu fui ungido pastor, que derramaram o óleo na minha cabeça. Quem já ouviu isso? Quem já viu igreja derramando óleo na cabeça de pastor, de diácono, de obreiro? Quem já viu isso? É antibíblico. Você só pode derramar óleo na cabeça de profeta e de rei do Antigo Testamento. Pastor e diácono
É imposição de mãos. Vamos reler o texto? Vamos ver se eu estou mentindo ou não? Vamos reler, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, vírgula, com a unção com óleo ungido de Jerusalém. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Não, com a imposição de mãos do presbitério. É uma investidura. É como se fosse uma transferência de autoridade. Um presbítero mais velho reconhece o dom que tem na pessoa, juntamente com a igreja, e aí é feita uma investidura pela imposição de mãos. É um símbolo que aquela pessoa, a partir daquele momento, está recebendo a autoridade de presbítero, de pastor, de bispo, que é tudo sinônimo. Agora eu pergunto, você vai brigar com o seu vizinho que quer que o pastor dele foi ungido com óleo? Não, gente, deixa lá. Eu já vi gente perder camisa de seda, terno de microfibra, por causa da tal da unção com óleo. Eu mesmo achava que tinha que jogar um balde de óleo, que ia pegar o sujeito pelos pés e mergulhar num barril de óleo. Quanto mais óleo, melhor. Mas aí a gente vai amadurecendo, vai aprendendo a Bíblia e vai reconhecendo. Irmãos, só existe um uso do óleo no Novo Testamento. Para doenças. O óleo é um símbolo da presença da igreja. E preferencialmente tem que ser usado quando aquela ovelha ou a pessoa que está recebendo oração não pode ir pessoalmente à igreja. Então o óleo simboliza a presença do Espírito Santo. Só. É um símbolo. Fechou. Amém? E aí, encerrando o capítulo, versículo 15. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Irmãos, lembra que o presbítero tem que ser equilibrado? Lembra que ele tem que ter bom senso? Irmãos, quando você olha para um presbítero, a maneira que ele fala da Bíblia, ele não apenas tem que ensinar de uma maneira certa, ele precisa passar segurança. As pessoas têm que olhar na vida dele e perceber que ali tem um estudioso da Bíblia. Perceber que ali tem uma pessoa que ama as Escrituras de todo o seu coração, que trabalha com zelo, que trabalha com capricho, que gasta tempo. Infelizmente, já vi pessoas que estavam na liderança, que meia hora antes do culto, abria a Bíblia, pegava um trecho, pegava aquilo. Infelizmente, nós temos igrejas onde alegam que a palavra tem que vir como pão quente. E na hora do culto, alguém abre a palavra e lê, fala, aí aquela beleza, né? Aí cada um fala o que quer. Percebe? Tem que haver segurança, tem que haver capricho. E olha que interessante, olha o que Paulo fala para Timóteo no último versículo do capítulo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Irmãos, uma das marcas de quem é salvo é o zelo pela doutrina correta. Até a pessoa que está enganada, que nasceu de novo, ela crê que está fazendo certo. Até aquele irmãozinho querido, que às vezes tem um ensino que está meio errado. Dessas coisas que eu expliquei, que não são heresias. Mesmo assim, ele acha que está fazendo certo, ele está fazendo com zelo. Entendeu? Agora, para você ter pleno galardão, tem que fazer o certo certo. É o que ele está falando aqui. Entendeu? Quando fala aqui, Timóteo, te salvarás, a palavra aqui salvar
ela tem a conotação de ser livre de males, de ser livre de consequências ruins. Entendeu? E isso é o que essa palavra salvar quer dizer nesse versículo. A palavra salvação são várias palavras do grego. Entendeu? Por exemplo, tem lugar que é libertação, tem lugar que é vida eterna, tem lugar que é livramento. Entendeu? Então a palavra aqui, o que é? Vai livrar você de consequências ruins, tanto a você como a quem escuta. O que Paulo está falando? Timóteo, ensina a teologia certa. Porque se as pessoas acreditarem e praticarem aquilo que está errado, elas vão sofrer. Pastor, um exemplo prático. Como é de costume do vosso pastor, o clima ficou tenso no casamento. Coisa que não acontece na vida dos irmãos. A coisa pegou preço. Aí um dia ensinaram para vocês o seguinte, fala, irmã, quando seu marido começar a falar umas coisas que não deve, você fala baixinho, sai, diabo. Quem já ouviu isso? Gente, ensino mais comum que tem. O que a doutrina ensina? A esposa sabe que fica o seu lar. Está vendo que o marido está irritado, está bravo? Sabiamente ela se cala. Sabiamente ela se retira. Sabiamente ela ora ao Todo-Poderoso. Senhor, vem com o teu poder na vida do teu marido, meu marido, ajuda. Ela espera o momento apropriado de falar. Ela trata o marido com respeito. Gente, a Capetolândia sai tudo correndo quando existe amor e obediência à palavra. Mas Tiago, irmão de Jesus, fala o seguinte, que onde tem palavreado de briga, onde tem ira, existe toda sorte de males. Sua esposa ficou brava com você, irmão? Morra por ela. Custa ficar quieto? Seu filho está passando por um ato de rebeldia? Acalma. Tranquiliza. Conversa. Ora. Entendeu? O ambiente do seu trabalho pesou? Vai no banheiro e ora. Ora em pensamento. Senhor, põe tua mão, olha o que está acontecendo, isso aí não é normal. Misericórdia, Deus, age em pensamento. Entendeu? Eu pergunto, a esposa e o marido que foi ensinado, sai diabo, te repreenda agora em nome de Jesus. Ela vai ter bênção nessa atitude? Não. Mas a que faz o que eu acabei de falar, vai ter essa salvação aqui, vai ser livrado de males. Entendeu? Hoje mesmo, antes do culto, fui destravar a janela. Alguém fez um trelelê, travar a janela errado. E deu o que fazer para destravar a janela. No destrave da janela, bati o dedo. Bati o dedo, cortou. Quando cortou, veio com estrela junto. Junto com as estrelas veio Twin. Quem conhece o Twin? Sabe quando fica fritando os miolos? A irmã Paula já orou, meu neto chegou do lado, ela falou, Benjamin, vamos orar pelo vovô, que o vovô está irritado, machucou o dedo. Mulher sábia, edifica o teu lar. Já percebeu a situação. Você conhece alguém que deu um martelado no dedo e sai dando glória a Deus? Glória a Deus, um martelado ungida. A marreta de 1 quilo, pegou 2 dedos e trincou. Você fica bravo. Percebe o que é a palavra salvação aqui? Paulo está te falando, Timóteo, ensina a doutrina certa, ensina esse povo a seguir a Bíblia. Que eles vão ser salvos da consequência de uma teologia errada.
das fábulas de velhas caducas, do ensino dos falsos mestres, de pessoas que proíbem tudo aquilo que é bom para o povo de Deus. Timóteo, se você ensinar certo, essas pessoas vão ser salvas de toda essa contaminação. É isso que o texto está falando. Amém? Mais algumas aplicações para encerrar. Veja, irmãos, cuidado com a contaminação de pregadores do YouTube. Tem muita gente no YouTube que fala bem, mas fala o que não deve. Quer ouvir pregações na sua casa? Pergunte, eu tenho logo de cara uns 30 pregadores bons para você ouvir. Vai faltar tempo para você ouvir. Os mais variados temas, cada um especializado numa área da palavra. Agora, o que essa turma do YouTube está falando? Gente com milhões de seguidores. Ó, eu fui avisado que tem um pregador, diz que vai montar a maior igreja da terra. E diz que esse cara vai ser tão quente que o que ele falar vai deixar as pessoas enfeitiçadas, como se tivesse um espírito de engano. E diz que ele é tão poderoso que faz até chover fogo do céu. O nome dele é o Anticristo e trabalha com o falso profeta. Ninguém vai ter mais seguidor do que o Anticristo. O Apocalipse ensina que o mundo inteiro vai após a besta. Então essa história de muitos seguidores no YouTube, outro dia, eu peguei uma igreja presbiteriana em Minas. Gente, pensa num pregador bom. Pensa num cara bom, estudioso da Escritura. Irmãos, os vídeos deles tinham menos visualização que os nossos. E o irmãozinho trabalhando ali na palavra. Aí você pega um camarada ensinando todo tipo de coisa esquisita, tem milhões de seguidores. Então, cuidado. Uma palavra errada desses pregadores estraga 2 meses de pregação aqui. Pode estragar anos. Entendeu? O que mais? Veja, o perigo de modismos, gospel, modismo evangélico, cuidado, é muita moda, é muito hábito, é coisa que não existe. E um dos modismos mais perigosos, que alguns de vocês já foram ensinados isso, a confissão positiva, que é um ensino que diz que se você falar, acontece. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se você orar a Deus, o Todo-Poderoso, sendo a vontade dele, vai cumprir 100%. O único ser do universo que tem o poder de falar e acontecer é o Criador do universo, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, na oração do Pai Nosso, falou, quando orares, decretem. Não, quando orares, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Nos dá o alimento, livra-nos do mal. Eu determino. Não toqueis no ungido do Senhor. Gente, cuidado. Cuidado com confissão positiva, cuidado com o evangelho da prosperidade, cuidado com pregadores do YouTube. Busque uma vida cristã simples, leitura bíblica, oração, jejum, frequência nos cultos, bons pregadores, bom ambiente em casa, pratique o amor na sua família, aplique as verdades bíblicas na sua família, seja o melhor funcionário. Capriche em tudo, que com certeza essa oração de Jesus, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus, vai começar a se cumprir. E você vai experimentar dias bons, vai errar menos, vai sofrer menos. E vai acontecer o que é principal. Você vai cada dia mais se tornar alguém maduro, se tornar alguém apto
se tornar alguém pronto. E principalmente, como fala aqui em Timóteo, não perca tempo com discussão boba. Seja sábio, tem muito irmão querido, muita gente bacana, muito próximo de nós, que às vezes pensa os maiores absurdos teológicos. Seja sábio, tenha respeito, não fique entrando em discussão. Ora, que talvez apareça uma oportunidade para, em amor, num ambiente correto, você até conversar. Mas pode ser que nem aconteça. Cuide da sua vida, cuide da sua família e cuide principalmente de servir a Cristo de uma maneira bíblica. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.